Bom dia, está no ar o programa Simplesmente Amigas e hoje nós vamos conversar com a pastora Suzy Valadão Vasconcelos, que veio lá de Belo Horizonte e vai nos abençoar com uma palavra maravilhosa, um testemunho que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não perdeu a paz, não perdeu o foco e nem o mais importante, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Com certeza, Lu, isso é o mais importante, como você falou. E ao final, como não poderia deixar de ser, ela vai dar uma mensagem maravilhosa para o seu dia, para a sua vida. Não pode perder esse programa, porque ele já está começando. Passar por uma doença e olhar toda a circunstância, dificilmente a gente consegue superar tudo isso. Há momentos de raiva, momentos de revolta, de dor e de muitos questionamentos. Para falar sobre esse assunto e sobre esse momento tão difícil que muitas vezes você pode estar passando, a sua família pode estar passando, nós convidamos a pastora Suzy Valadão, lá de Belo Horizonte, Suzy Valadão Vasconcelos, né, pastora? Seja bem-vinda, muito obrigada por ter vindo, pastora. A pastora está aqui em Tubarão, no Congresso de Avivamento, né, na nossa igreja, e a gente não poderia deixar passar esse momento sem ter essa conversa com ela, né, pastora? Porque a pastora realmente está passando por esse momento, né, pastora? Exatamente. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho da sua história. E talvez sua história não comece no hoje, mas lá atrás, né? Como é que é tudo isso, pastora? Pois é. Primeiro, né, eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, muito gostoso. E na minha história eu enfrentei muitas vezes a questão da doença. E já vi o seguinte, que Deus pode curar as pessoas através dos métodos naturais ou do sobrenatural. E não cabe a nós dizer para Deus o que Ele deve fazer conosco, porque Deus sempre tem o melhor. Então eu já tive a experiência de ser curada de uma maneira instantânea. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Com os meus 7 anos de idade eu tive leucemia, né, na primeira vez, e meu pai é médico, a gente morava numa cidade do interior. E eu me lembro, meu pai muito triste, vindo comigo para Belo Horizonte, que era a capital do estado, para fazer mais tratamentos. E ele chorou e eu falei para ele, pai, não chora, Deus já me curou. E quando a gente chegou em Belo Horizonte, reuniu a meninada, os primos, eu tinha 7 anos, então os outros eram todos pequenininhos, né? E qual não foi a surpresa quando nós pegamos o resultado dos exames e meu sangue estava limpinho. O que meu pai fez? Voltou lá na cidade, pediu o laboratório para refazer todos os exames das pessoas que tinham colhido sangue naquele dia, porque corria o risco da lâmina ter sido trocada, né? Alguma outra pessoa que podia ser o dono daquela lâmina. E não, era meu mesmo. Era meu sangue, foi uma cura instantânea. Em 2005, eu enfrentei o câncer de mama, né? E nessa época, eu fiz uma cirurgia, né? Fiz mastectomia e passei pela quimioterapia. E foi um tempo em que eu orei muito para que Deus trouxesse a cura. E isso não aconteceu do jeito que eu queria. E a princípio eu relutei, fiquei uns 6 meses sem procurar um médico, orando, buscando a Deus. E eu disse, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, o que eu devo fazer? Se eu vou me submeter a uma cirurgia ou se eu continuo simplesmente buscando o Senhor, né? E só através da oração, assim. Então eu fui atrás de uma prima minha que é médica e é cristã. E eu coloquei minha situação e falei, olha, eu quero que a sua palavra me dê a direção, porque como médica e como cristã, você vai entender a minha fé. E ela falou, olha, Suzy, nós vamos operar. E como eu tinha orado e pedido a Deus uma palavra, aquilo foi a palavra de Deus para mim. Foi a resposta. Foi a minha resposta.
Então foi um tempo de muita graça, muita. Deus derramava sobre a nossa família que palavra que eu uso? Uma paz sobrenatural, né? Uma paz que excede o entendimento, alguma coisa assim que era além daquilo que a gente pensava. Passamos por todo o tratamento e houve então muita, eu guardo no coração muitas lembranças maravilhosas assim de intervenção. No decorrer do tratamento houveram muitos incidentes assim, sabe, de milagres, né, de coisas do tipo, eu me lembro que o médico falou para mim, olha, como você fez um esvaziamento axilar, que foi um pouco mais esvaziou um tiquinho a mais, talvez pode ter lesado algum nervinho, então talvez você perca um pouco do movimento do braço, não seja a mesma coisa. Algumas coisas eles falam simplesmente para se resguardar, né? Se der alguma coisa, já estava sabendo. Mas eu me lembro que no dia que eu saí do hospital, é uma longa história, só vou contar o resumo. Eu ainda pintei 8 tartaruguinhas. Eu gosto de artesanato. Conta tudo. Eu gosto de artesanato. E eu falava assim, não, eu não vou perder nada, né? E realmente, assim, Deus foi muito bom, muito fiel. Vi nas minhas filhas, né? Eu tenho 3 meninas, o cuidado de Deus, sabe? E a presença de Deus, quando a gente está enfrentando um momento de doença, ela é o que conta, né? Quando não há certeza do que se espera, há a falta de esperança, há o desespero. Na nossa casa nunca houve o desespero, nunca houve o luto, nunca houve a dor. E isso é maravilhoso porque eu sei o que eu estou falando, porque eu vivi, né? Essa questão da paz no meio da dificuldade, da certeza da vitória ali na frente, a tranquilidade de saber que Deus está no controle. Uma vez eu me lembro que uma moça me perguntou assim, isso lá em 2005, ela me perguntou assim, Suzy, e você está falando assim, mas e se você partir, como é que vão ficar suas filhas? Você já pensou nisso? E aí foi a primeira vez que eu pensei assim nas meninas e aí aqui veio um incômodo, né? Eu falei, nossa, que essa moça veio falar isso, né? Que pressão, né? Assim, mas foi ótimo ela ter perguntado. Bem assim, sabe aquela pessoa que é bem aberta, assim? E aí eu voltei para casa pensando e eu falei, Deus, e aí, se eu morrer, como é que vão ficar as meninas? É tão triste um filho sem mãe, né? Normalmente fica cheio de trauma, não quero isso para as meninas, não. E aí eu estava no meu quarto e eu ouvi a voz de Deus e Deus falou para mim assim, quem ama as suas filhas mais, você ou eu? E aquilo veio no meu coração, eu falei, é claro que se eu as amo a ponto de não querer que nada de ruim aconteça com elas, quanto mais Deus. E naquele momento eu tive paz. Deus sabia o que ia ser melhor para elas. Se o melhor para o futuro delas fosse que eu estivesse com Deus, é porque aquilo ia ser o melhor, era a mostra do melhor de Deus para elas. Se fosse que elas fossem criadas comigo, eu ia ser o melhor. E aquilo trouxe uma paz ao meu coração. E eu descansei e falei, Deus, o Senhor sabe o que é o melhor para elas, né? E o tempo passou, durante 5 anos eu tomei um remedinho, né? Uma medicação, chama tamoxifeno. E depois eu ainda estava nesse processo de tomar essa medicação quando Deus nos chamou para deixar tudo aqui no Brasil, as nossas conquistas. Meu esposo é pastor e ele é líder dos jovens lá na Igreja da Lagoinha há muitos anos. E nesse período o trabalho dele cresceu muito, sabe? E a gente estava com um ministério bem estabelecido, a gente tinha comprado a nossa casa, sabe quando na vida você olha e fala assim, ai, tá tudo bem, agora é só
desfrutar, né? Desfrutar da companhia, desfrutar do crescimento das meninas, desfrutar do trabalho, ver, continuar investindo, crescendo, mas naquela zona de conforto. E acho que Deus não gosta de zona de conforto. Eu estou descobrindo isso. Toda hora que você está numa zona de conforto, Deus te traz para um desafio novo. E foi quando Deus nos chamou para sermos missionários lá na África. Suzy, infelizmente eu vou ter que interromper, Tá né? bom. Porque a gente vai para um breve intervalo Tá, já. e a gente vai ver cenas do próximo capítulo agora, lá na África, o que aconteceu. Então você que está nos assistindo, continue aí, porque a gente volta com esse testemunho tremendo, que tem algo maravilhoso para se revelar na tua vida. Daqui a pouco a gente volta. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas de hoje, nós estamos conversando com a pastora Suzy Valadão Vasconcelos e ela está contando um pouco do seu testemunho. Desde pequena, todas as peripécias, tudo que ela passou, né, pastora? Momento de dor, de doenças e agora no momento de estabilidade, que vocês estavam tudo bem, o Senhor chama toda a família então para sair da sua nação, para ir para algo totalmente novo e ser missionário na África. Né? Como é que foi isso? Pois é, foi um desafio. Quando nós nos mudamos, nós não sabíamos a língua, nós fomos morar primeiro na África do Sul para aprender primeiro o inglês e ali nós começamos a trabalhar naquele país, movidos pelo amor de Deus para abençoar as outras pessoas. E eu creio de verdade que Deus ama tanto as nações do mundo inteiro, que Ele move famílias, Ele move pessoas, simplesmente para que esse amor dele seja mostrado para outras pessoas em outros lugares. Possa alcançar mesmo. Uhum. E o mundo precisa tanto. Nossa, quando eu falo de outras nações, o coração se enche assim de dor, de ver quantas pessoas têm sofrido tanto. Às vezes, nós pensamos, aqui no Brasil a gente tem tanta dor também, né? Missões não se trata simplesmente de uma ajuda social, no sentido de cuidar das pessoas que são mais desfavorecidas economicamente, mas se trata de mostrar o amor para as pessoas de Deus, para as pessoas que não têm vivenciado esse amor. E não conta classe social, econômica ou cultural nesse sentido. Todos nós precisamos de conhecer a Deus, né? E existem muitos países onde as pessoas não têm acesso a esse conhecimento de quem é Jesus e do que Ele fez. Nunca nem ouviram falar. Né? Muitas pessoas não ouviram. Pastora, muito se fala, como a pastora falou, não é uma questão apenas econômica, muito se fala em África quando se fala em missões. Mas a gente tem aprendido, tem ouvido muito nas palavras, assim, com relação à Europa, né? O esfriamento da Europa, que já tiveram assim, um movimento cristão e agora há um esfriamento, pelo que me parece que a gente tem ouvido. São países que estão sedentos, assim, da palavra de Deus, né, pastora? Olha, ricos, pobres, jovens, velhos, negros, amarelos, indianos, brancos, todos nós precisamos de ouvir do Senhor e de sentir o amor de Deus. Agora, aqui no Brasil existem muitas igrejas. As pessoas que não buscam a Deus, muitas vezes é porque não querem, porque tem muita oportunidade. Agora, indo lá, morando lá na África esse tempo, eu vi que existem muitos lugares onde as pessoas querem, mas não tem ninguém que conte para elas. Então, enquanto aqui as pessoas têm perdido as oportunidades, né, sabem que em Deus há paz e preferem a briga, preferem a ausência de paz, sabem que em Deus há cura e preferem a doença, sabem que em Deus há libertação e preferem a opressão, né? Lá fora as pessoas ainda não sabem. Não tem esse poder de escolha ainda, não conseguem nem escolher, né? Por falta de conhecimento.
Pois bem, a gente estava morando, né, há 1 ano e meio nessa época lá na África, quando eu senti um carocinho de novo me incomodando. E como eu já estava antenada, né, procurei lá no hospital e lá não tem mastologista, as especialidades que a gente tem aqui. Então eu falei, que médico que eu vou, eu tive que ir num cirurgião. E o cirurgião lá faz qualquer cirurgia, seja plástica, seja ortopédica, qualquer cirurgião é um cirurgião. E aí eu fui num cirurgião, né, e ele falou, não, isso aqui é uma coisa simples, tal, marcou um dia lá, anestesia local, tirou, tarará. E eu fiquei super tranquila. Eu tirei essa bolinha, né, que estava me incomodando. A princípio ele nem queria tirar, tirei. E aí ele falou, não, nós temos que mandar para biópsia para ver o que é. E eu lembro que eu peguei o resultado no dia do aniversário do Kais. E é exatamente hoje, dia 27 de maio. 27 de maio de 2010. Então, quando a gente pegou esse resultado, eu cheguei no consultório e a gente estava saindo para uma pizzaria para comemorar o aniversário do Kaizinho, meu esposo. E aí o médico falou assim, olha, eu não tenho uma notícia boa para você. Você tá aqui o nome dessa médica, você vai procurar ela, porque você vai precisar de passar por uma outra cirurgia essa semana. Você vai ser internada porque seu câncer é maligno e ele é invasivo, está entrando para dentro das massa muscular, assim, aqui dentro e tal. E foi falando assim, que é isso, né? E aí voltamos para casa e aí nós começamos a orar. Que coisa maravilhosa quando a gente pode orar. Que coisa maravilhosa quando a gente sabe que a gente não está sozinho, que a gente tem com quem contar, né? Que coisa mais gostosa ter o Senhor e saber que Ele está no controle. Não tem nada que pague isso, né? E foi o que nós fizemos. Fomos para casa, fomos orar, minhas filhas adolescentes, morando num lugar onde eu não tinha condição de me tratar lá. Porque quem ia cuidar de tudo, né? Aqui no Brasil eu tinha uma vizinha, eu tinha a mãe, eu tinha a tia, eu tinha as pessoas da igreja, e lá, né? Aqui eu sei explicar para o médico o que eu estou sentindo em inglês. Aqui eu conhecia os médicos, eu sabia qual hospital é melhor, qual hospital... E lá, quer dizer, sem chance, não tinha. Fora que o meu histórico, ou quem eu era, ou a medicação que eu tinha feito ou não, ninguém sabia, eu não tinha acesso não tinha levado meu histórico médico para lá, nada, né? E eu sabia que se eu ligasse para o meu pai, ele ia me mandar voltar. E eu falei, olha, se eu volto para o Brasil doente, eu sei o que é viver em torno da doença. Cada semana pensando que médico que você tem que ir, a sua agenda é organizada em função da doença. Então é o horário que vai pegar o menino da escola, tem que coincidir com o horário que está saindo do médico, que está indo para o médico, que tem que fazer um exame, que não tem que fazer. E a doença acaba sendo a coisa central da família. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. E naquela época nós oramos e veio uma paz muito grande quando nós entendemos que aquela manifestação da doença era um teste para ver se a gente ia dar conta de se manter no centro da vontade de Deus, no chamado de Deus para nós, que era ali a África, ou se a gente ia abrir mão disso e voltar para o Brasil. Ia sucumbir àquele diagnóstico e aquela situação. Né? E nós então escolhemos crer, né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a gente escolheu crer e esperar na cura. E a gente decidiu, olha, o único jeito de Jesus ser glorificado agora é através da minha cura. Então, eu vou ser curada. E essa foi a decisão. Foi a decisão. E nós não vamos sair daqui. A cura vai acontecer. Amém. Vamos para um próximo intervalo. Estou interrompendo, gente, mas eu sou obrigada. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o programa Simplesmente Amigas e a Suzy estava nos contando, a pastora Suzy Valadão Vasconcelos, de todo o processo, né, que ela passou desde a infância e agora na idade adulta, num país fora, né, em outro país, na África, com diagnóstico, e vocês perceberam claramente que era um teste, né, que vocês não podiam sucumbir àquele diagnóstico, e vocês então decidiram que vocês iriam tomar posse da cura e que não existia outra escolha, né, que era a cura para a vida de vocês, né. E eu digo vocês porque envolvia toda a família. Toda a família. Pois o final dessa história foi muito lindo. Durante 2 meses eu fiz todos os exames, porque é claro que se Deus vai curar, essa cura vai ser vista, né? Vai ser evidente através dos exames. Então, por 2 meses eu fiz todos os exames. A proposta de cirurgia deles era uma mutilação. Eu ia ter que arrancar esse pedaço todinho, virar um buraco, ia tirar pele das costas, do bumbum para cobrir, ia tirar carne daqui para tampar o buraco, ia ser difícil demais. E aí eu criei que Deus ia me curar, e Deus me curou. E foram assim 2 meses de exames, e o resultado final não tinha nada. A gente esperou, eu vim para o Brasil, e depois de 1 ano eu tornei a fazer toda a bateria de exames e nada. E esperei 2 anos e tornei aqui no Brasil a fazer toda a bateria de exames e nada. Isso foi em 2012, em julho. Mas agora, Deus está me permitindo mais uma vez passar de novo por outra situação dessa. Em setembro de 2012, final de agosto, setembro, eu comecei de novo a sentir outra bolinha. E aí eu tornei a fazer os meus exames e de novo deu uma metástase, dessa vez no fígado e nos ossos. E começamos de novo um novo tratamento de quimioterapia, e eu tô de cabelo curtinho porque eu tô no processo. Mas eu queria falar para você aí de casa, eu sei que nós temos pouquinho tempo, que mais uma vez essa situação não abala a gente, porque nós cremos em um Deus que é sempre maior do que todas as dificuldades. Nós cremos em um Deus que opera além das nossas expectativas. Eu gostaria de convidá-lo a conhecer esse Deus, que traz a paz no momento da insegurança, que traz a alegria no lugar da tristeza, que traz a certeza de vitória quando outras pessoas não a têm. Eu tenho colhido muitos frutos maravilhosos na minha vida nesses dias, frutos dessa história. Minhas filhas estão maravilhosamente bem, meu esposo também, nossa casa também. Tudo tem andado da maneira correta e linda, porque nós escolhemos a Deus. Se Deus quiser me curar, sim, Ele vai. Mas às vezes Ele está permitindo que eu passe essa doença para encorajar você, que também está doente, e que às vezes ouve alguém falando do amor de Deus e pensa assim, ele está falando de Deus, mas porque ele está saudável, não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei o que você está vivendo. E sei que quando a gente fala do amor de Deus, e que a gente fala de um Deus que é fiel e que cuida de nós podemos falar disso com propriedade, porque eu estou dizendo que Ele cuida de mim enquanto a gente caminha por esse vale da sombra da morte. A Bíblia diz que no vale Ele está conosco, na montanha, na hora da glória, Ele está conosco, na hora da dor, na hora da apatia, em todos os momentos, você pode ter a presença do Senhor com você, e é isso que importa. Amém, amém. Hoje você está passando por tudo isso, mas a escolha é a melhor escolha, né, Suzy? Isso mesmo. Porque o Senhor está no controle, né? Isso mesmo. E a gente vê assim, o quanto Deus tem abençoado, mesmo nessa hora, né? E eu queria só que tu contasse da tua médica. Pois é. Se você tão importante, mas que realmente... Se você quiser ver esse culto, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos,
Não foi a última semana do mês passado, né? 3 semanas. Houve um culto lá em Lagoinha, que é um culto, chama culto de mulheres, só para mulheres, onde eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho. E se você quiser adquirir esse culto, você pode pegar aqui na Igreja Verdade que Liberta gratuitamente. Eu deixei ali um DVD, você pode copiar ele num pendrive, num outro DVD para você assistir com calma. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E eu vejo assim como que o amor de Deus tem alcançado outras pessoas. E nesse culto, o Senhor alcançou a minha médica, muito querida, muito linda, chama doutora Carolina, e ela tem sido uma bênção na minha vida. E eu vi como que a palavra do Senhor tocou na vida, no coração dela. E Deus tem abençoado os enfermeiros, Deus tem abençoado os médicos da clínica onde nós estamos. Deus tem feito algo lindo, porque Ele simplesmente ama aquelas pessoas. E eu creio que aonde eu passo, eu tenho que derramar esse amor, essa presença de Deus. Não importa o que eu estou sentindo ou o que estou vivendo, a gente sempre tem alguma coisa para dar. Sempre tem algo para receber, sempre tem algo para dar. E eu quero estimular você a isso, a conhecer esse Deus que ajuda a gente a produzir e a dar e a colher frutos, ainda que no momento em que os outros acham que a gente não pode nada, ou não está em época de colher nada, né? Só de receber, não. A gente pode dar. E a gente recebeu muito. Com certeza. Nossa, a gente foi muito abençoado. Muito obrigada, Suzy. Que Deus multiplique essa vida, né? Essa alegria, esse amor, essa mansidão, né? Que o Senhor já tem feito, né? Mas que isso multiplique cada vez mais. Eu tenho certeza que a gente vai ver a vitória. Amém. Né? Daqui a poucos dias, em nome de Jesus. Com certeza. Nós cremos, o teu nome está lá na torre de oração também. Nós temos orado 24 horas pela tua vida. Porque nós também estamos contigo nessa caminhada. Tá vendo por que o Senhor dá força? É isso, né? Cobertura de oração. Uai. E a gente está crendo junto contigo na vitória. Né? Nós vamos, quem sabe, no próximo programa, daqui a pouco tempo, né? Nós iremos testemunhar isso, né? E a tua vida não parou, você está indo em outra viagem missionária para o Congo, né? Abençoando outras pessoas. Então a vida não parou, tem toda uma história, né? Porque há uma convicção de que Deus está agindo. Né? Isso é maravilhoso, né? Nossa, a gente só tem que agradecer a tua presença, né? Por ter nos abençoado. E eu tenho certeza que abençoa as pessoas que estão nos assistindo, né? E se você realmente quiser esse testemunho, nós temos à disposição. Deixe seu recado no blog ou no nosso Facebook, ou mesmo ligar para a Igreja Verdade que Liberta. Nós estaremos disponibilizando esse material gratuitamente, como a Suzy colocou, né? Para que você possa ser abençoado ou então abençoar uma pessoa próxima a você que está passando por esse problema, né? Que Deus possa estar te abençoando, as amigas ficam por aqui. Mas o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, te acompanha todos os dias e quer que você tenha esse relacionamento íntimo com Ele, que Ele realmente seja o seu melhor amigo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus permitir. Just go.